Difícil a gente se sentir agente das coisas, né? Principalmente o pessoal da periferia, porque a gente é sempre oprimido, né? A gente sempre sofre as consequências de muitas ações. O cursinho é feito por pessoas do território, para o território, sobre o território, e quer ver esse território diferente do que ele sempre foi visto. Hoje eu tô aqui com a Vitória e com o Saulo. Eles são ex-alunos e atualmente compõem a organização do Ubuntu, que é um cursinho popular aqui de São Paulo, e a gente vai falar um pouco sobre educação popular. Eu queria que vocês começassem falando sobre o nome do cursinho. Esse nome representa uma filosofia africana e ela significa, numa síntese de uma frase, eu sou porque nós somos. É para pensar a empatia, a união, o senso comunitário e pensamos assim também a educação. Quando a gente fala sobre o que nós somos, dá uma ideia de que nossa existência está ligada à existência do outro. A gente só existe porque o outro tá lá. Porque o outro tá lá. E a gente consegue aplicar isso muito fácil para onde a gente aplica o cursinho, que é na periferia de São Paulo, da Zona Sul. Então a gente sabe que na periferia a gente só sobrevive com a ajuda do outro, sempre abraçando um outro, na mão pro outro. Para além de toda a vulnerabilidade do território, como você falou, é um período de muita vulnerabilidade, né? O pré-vestibular, assim. E normalmente, quando a gente pensa em cursinho, é tipo, remete pra mim, pelo menos, a muita competitividade, porque eu tô em sala de aula com o meu concorrente, e se eu for pior que ele vai pegar a minha vaga na universidade. Então a contramão disso é bem interessante, né? A gente sempre coloca isso no nosso discurso para todos os alunos. Você vai passar e a pessoa do outro lado também vai passar. E a pessoa que tá do outro lado vai passar também. A gente nunca passa para eles de que o outro é o seu inimigo. Mas sim que os dois vão se abraçar, vão dar a mão pro outro e vão passar junto. O retrato da violência é muitas vezes uma falta de perspectiva que existe na periferia, né? A gente entende que o cursinho popular é uma forma de oferecer perspectiva pra essa galera, né? Acho que da primeira vez que eu ouvi falar em cursinho popular, na minha cabeça era tipo, tá, é um cursinho de graça, em que todos os professores são voluntários e eles estão dedicando o tempo livre deles pra ajudar outras pessoas a passarem no vestibular, que não têm acesso ao cursinho pago. Mas, conhecendo mais a fundo de alguns cursinhos populares de São Paulo, eu comecei a entender que não é só um cursinho gratuito, né? Tem toda uma linha pedagógica e todo um apelo, um jeito específico de pensar a educação, mas tem mais, né? Tem a questão do território. Eu queria que vocês contassem um pouco mais, assim, sobre não ser só um cursinho gratuito, é um cursinho de educação popular e o que é isso, o que isso significa. Acho que o primeiro start disso, você relacionando com o território, é de que o conhecimento não tá dentro de um livro que você não se identifica nele, sabe? Primeiro a gente tem que se conhecer como integrante da história, como integrante da sociedade, e a partir disso você acaba aumentando sua autoestima também e vendo que você tem novas oportunidades, que você tem como entrar na universidade pública e permanecer lá, que tem pessoas junto com você. Além disso, são as conversas, são espaços de desenvolvimento da cidadania, né? E também tá ligado a essa questão de estimular eles ao longo do ano para que eles continuem nessa luta que é difícil. Então, por exemplo, esse ano a gente trouxe 300 alunos para cá, para a USP, eles conhecerem a USP. Alguns nem sabiam que era pública, que era um direito deles. Não tinha que pagar. Então, para eles, o acesso ao conhecimento sobre isso também estimula eles. Eles veem essa estrutura e falam, nossa, caramba, podia estar estudando aqui. Nós, enquanto coordenadores e ex-alunos, e periféricos também, a gente sabe como a disputa não é só chegar na universidade, né? Depois que você chega, tem outras milhares de coisas, que são as lacunas que são deixadas pela escola pública. E aí é uma luta constante, né? Tentar lidar com isso, tentar lidar com o território e tentar ainda dar essa esperança ainda pro estudante, assim, o estudante, você pode entrar aqui, o espaço é seu, sim, e nós estamos juntos. Eu acho que a própria formação de quem compõe o cursinho, ele já é uma característica da educação popular. A gente fala muito dessa questão da oferta e da questão de relação com o território. E isso faz total sentido, porque, por exemplo, a maioria dos professores que moram lá no território, alguns estão estudando ainda numa universidade e estão do lado dos alunos, sabe? Não é alguém que está distante, assim, alguém que mora do outro lado do mundo e conseguiu, sabe? É alguém que está ali do lado da casa deles. A gente tem nossa linguagem totalmente oral, a gente não está muito acostumado a escrever artigo. A gente chega aqui, a gente tem que escrever artigo, a gente tem que ter uma carga de leitura muito constante. Também tem professores que realmente desconsideram que você vem de longe, você demora 2 horas para chegar aqui, você pega transporte lotado. Por exemplo, eu que estudo de manhã, eles pré-consideram, assim, que eu estou disponível o dia todo para isso. Eu não estou disponível o dia todo para isso. Eu tenho cursinho, eu tenho trabalho, eu quero fazer uma boa graduação, mas eu tô pensando na educação, tô pensando na minha prática. Essa rotina de você
pensar bastante, de escrever bastante, é algo difícil, assim, que a gente tem que E se letras é um adequando. curso bem teórico, né? A gente não Super. tem nada de prática. Vale lembrar também que a educação popular, né, nossa experiência é importante, né, pessoas que são parecidas com a gente é importante. Então chega aqui, a gente não tá estudando Carolina de Jesus, a gente não tá estudando Ferré, sabe? A gente tá estudando literatura, mas não entra literatura marginal. A gente não se sente muito representado às vezes, né? Então a gente vai estudando aquilo, sabe que é bom, sabe que é importante, mas eu tenho aquele processo de chegar até mim, e do meu processo, da minha existência, chegar àquela literatura canônica, né? Então... E é até... A gente nem pode falar, se a gente fosse pensar do lado dos acadêmicos, que isso não é relevante, porque hoje existe uma efervescência de saraus e de slams pelas periferias de São Paulo, que, assim, todo mundo conhece, todo mundo sabe que está existindo. Existe lá num sarau onde a gente mora há quase 18 anos, que é o Cooperifa, que é um dos principais saraus de São Paulo. Toda terça-feira existe sarau e cola lá 100, 200 pessoas todo sarau para ouvir poesia. Como que isso não é escutado? Como que isso não é estudado, assim, como deveria? Não existe uma matéria de literatura marginal aqui, nem como optativa. Então, realmente, a gente não se reconhece aqui dentro também. Existe, essa é mais uma etapa, né? Além de permanecer, a gente vai sempre estudando o outro e é mais um processo a gente não se reconhecer dentro da história, né? A gente quer uma outra periferia que seja integrada à cidade, que a gente tenha direito a acesso à cidade, acesso à universidade, acesso a todas as oportunidades que a gente deveria ter. E nesse caminho também existem duas frases bem conhecidas que a gente costuma falar pelo cursinho também. Uma delas é assim, nada sobre nós sem nós. É uma forma de a gente se reconhecer dentro da história, né? A gente, como sujeito periférico, a gente tá dentro dessa história e vocês não vão pautar nada sem falar com a gente. Não vai ser nada goela abaixo. Então a gente tá propondo também e tá exigindo de vocês. E a outra, que eu acho que isso entra mais na questão do cursinho, é a seguinte: a cabeça pensa onde os pés pisam. Onde a gente pisa, a gente pensa. Então não tem como a gente chegar aqui na universidade e a gente pensar de outra forma, não sei de onde a gente veio. Então a gente tenta trazer isso também pra cá, é um pouco involuntário se a gente for parar pra pensar, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Saiu legal. Ai, que orgulho. Nossa, obrigada pelo trabalho e pela entrevista. A gente fica feliz pelo convite, de verdade mesmo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.